O dólar, isso a gente está dizendo isso de dia atrás dia, né? A manchete não é de ontem, não é de hoje. O dólar renovou, perdoem, seu recorde histórico nominal, fechando o dia acima dos R$ 6,09. Ao longo da jornada, a moeda americana chegou lá nos R$ 6,20. Esse câmbio reflete falta de confiança de agentes econômicos. Os detalhes você confere na reportagem de Gabriela Prado. O movimento de alta se consolidou pela manhã, mesmo com a intervenção do Banco Central, que leiloou 1,270 bilhões. Quando a cotação chegou a R$ 6,20, o BC foi novamente ao mercado vendendo mais de 2 bilhões de dólares à vista. Foi o quarto dia útil seguido em que a autoridade monetária interveio no câmbio. A variação cedeu depois do anúncio da votação do pacote fiscal na Câmara, mas não evitou o novo recorde de R$ 6,09. A tendência de alta é reflexo da demanda aquecida de fim de ano. E apesar da sazonalidade, o movimento tem sido mais agudo neste ciclo. A explicação está na falta de confiança do mercado na política fiscal do governo. A dúvida é se o governo vai conseguir manter o volume de cortes no orçamento previsto no pacote fiscal. A divulgação da ata da última reunião do Copom também contribuiu para a piora na percepção de risco. O comunicado diz que a política fiscal está concorrendo com a política monetária, aumentando o processo inflacionário e os custos para a convergência à meta. Aliados do Palácio do Planalto apontam que o mau humor do mercado não passa de um ataque especulativo, porque a economia vai bem, com desemprego baixo e crescimento consistente do PIB. Mas em um cenário de juros altos e incerteza fiscal, analistas apontam que vai ser difícil manter esse discurso positivo. Um dos indicadores dessa piora é a inflação, que está acima da meta definida pelo governo. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostram que a composição da alta dos preços mudou nos últimos meses. Antes, a tendência estava concentrada nos consumidores mais ricos. Agora, a inflação dos mais pobres acelerou e já acumula 5,08% nos últimos 12 meses. Mais de meio ponto percentual na comparação com os de renda alta. Sena, nós estamos caminhando por uma situação, ou pelo menos na minha interpretação, na qual o governo, por razões políticas, considera que esses elementos registrados, como, por exemplo, o câmbio, não passam de uma especulação motivada por política, por ideologia. E aposta que colherá resultados político-eleitorais justamente na capacidade de manter, expandindo gastos públicos, especificamente previdência e uma série de benefícios sociais, além de facilitar o crédito. Para que situação nós estamos caminhando, Sena? Olha, William, boa noite. Bom, esse tipo de raciocínio é impossível concordar com ele, né? Essa história de ataque especulativo, algo orquestrado dentro do mercado financeiro, é um verdadeiro absurdo. Ninguém ganha com uma história como essa. Todo mundo perde, porque os juros altos dessa maneira, se deprecia os ativos de modo geral. Isso é ruim para todo mundo e fica muito difícil, especialmente, por exemplo, para a indústria de administração de recursos, como administrar recursos com competência num ambiente tão instável quanto esse, né? Já houve um período agora atrás, há não muito tempo, em que muita gente apostou firmemente na melhora do Brasil, né? Então, aplicações financeiras em juros pré-fixados elevados, achando que dali para frente ia ser só ladeira abaixo, venda de dólares. Todo mundo que fez esse tipo de estratégia, apostando que ia dar certo, perdeu muito dinheiro. Então, não tem como, não faz sentido uma coisa desse tipo. Agora, o que parece para mim é que o governo vai colher justamente o contrário do que ele está pensando. Ele vai se prejudicar politicamente, porque eu não consigo ver outra saída, outro direcionamento para o que está acontecendo, a não ser uma alta na taxa de inflação. Eu temo que o Brasil já esteja, neste momento, numa fase de inflação ascendente, 4,6% no ano passado, em torno de 5% neste ano, e a gente está caminhando para uma coisa superior a isso no ano de 2025. É o que me parece. Thaís, há um elemento hoje para a compreensão
de como cada participante nesse debate enxerga esse cenário. Isso é isso que eu pedi para o Sena fazer agora. Que ele desenhe qual é o cenário na cabeça dele quando ele olha esses dados. O cenário que o Banco Central traçou na ata, justificando esse último aumento da taxa Selic, é mais preocupante do que outras atas do Banco Central, porque basicamente ele está dizendo na ata hoje, olha, daqui a pouco eu não tenho mais força, eu, Banco Central, tacando o pau nos juros como eu estou tacando para segurar a inflação. Isso, que consequências você antecipa que tenha? Por um lado, reforça um pouco a credibilidade do BC que está sendo testada sob a gestão do Gabriel Galípolo, né? Hoje teve uma brincadeira de muito mau gosto nas redes sociais, dando a ele o crédito de uma fala completamente esdrúxula sobre o dólar, sobre os juros e por aí vai. Portanto, ele está sendo alvo também de ataques de fake news e ele está numa batalha de consolidar a credibilidade dele. Então, a ata hoje, com a força que ela traz, com uma comunicação, inclusive, que não é usual do Banco Central, por exemplo, dizer claramente que a política fiscal está concorrendo com a política monetária, são palavras literais. Concorrendo aí no sentido de atrapalhando, né? Concorrendo no sentido de atrapalhando, porque o Banco Central está puxando o freio de mão e o governo que comanda o volante e o acelerador está acelerando e está determinando para onde vai a economia, ou pelo menos tentando determinar para onde vai a economia brasileira. Então, na medida em que o Banco Central praticamente desenha para o governo e também para o Congresso Nacional, que tem uma parcela de responsabilidade nisso, os caras estão comandando 30% do orçamento e estão aprovando medidas que não estão protegendo a política fiscal, o Banco Central está avisando isso, quer dizer, está antecipando um debate que já está acontecendo no Brasil, que é o debate da dominância fiscal, que é o debate da perda de potência da política monetária. É bom você esclarecer essa expressão que é um economês típico, mas de alta periculosidade, dominância fiscal. A dominância fiscal é quando o que domina a condução da política econômica é a política fiscal e não mais a política monetária, ou seja, mesmo que a inflação esteja alta, que o juros suba muito, não consegue provocar o efeito de redução de demanda, de controle das expectativas e, portanto, há um descontrole não só da inflação, mas também das contas públicas. Então, William, eu acho que o Banco Central provoca esse debate, né? E ele provoca esse debate um pouco de mãos amarradas, um pouco solitário nessa história. É um debate político. É um debate político. Daniel, como é que esse debate chega aí no governo? Olha, William, se você pega o debate que está acontecendo dentro do Ministério da Fazenda, do Planejamento, enfim, a equipe econômica, existem preocupações muito coerentes com o momento atual. Por exemplo, a nova preocupação que pinta no radar aqui da equipe econômica é com o impacto do dólar numa série de reajustes de fornecedores para outros consumidores. Eu estou falando, por exemplo, de fabricantes de alimentos, de fabricantes de cosméticos, de produtos de higiene e limpeza, o pessoal das siderúrgicas, que vai aumentar seus preços para os compradores que são os supermercados, os fabricantes de automóveis. Tudo isso já significa inflação futura. E tem gente, sim, preocupada com isso no governo. O problema é que ainda é uma preocupação muito dentro da equipe econômica. E a equipe econômica saiu muito fragilizada desse último pacote, dessa última rodada de anúncios, que foi muito contaminada, teve uma comunicação muito ruim. Então, de nada adianta a equipe de Fernando Haddad ou de Simone Tebet, digamos, estarem preocupadas com esses pontos, chegarem no Palácio do Planalto e depois de 3 meses matutando ali um plano econômico, um plano de ajuste, de contenção de gastos, eles serem surpreendidos com a imposição de um anúncio ali que significa mais ou menos o seguinte, né? Você passa 3 meses anunciando ali, olha, estou perdendo minhas roupas, o cinto não está mais fechando, preciso anunciar uma dieta. Quando eu reúno os meus amigos para anunciar uma dieta, eu anuncio também com centro de coxinha, com milkshake de ovo maltine. Então, esse é o clima que se tem hoje. Não adianta só a equipe econômica estar ciente desses riscos, enquanto a ala política do governo no Palácio do Planalto também não se conscientizam. O que eu acho que essa tua intervenção nos faz olhar de novo para essa expressão, dominância fiscal. Ela é muito corrente entre os economistas, Sena. Ela é, vamos dizer, muito debatida. Agora, para o nosso público, o que talvez precise ficar um pouco mais esmiuçado é a distância que nós estaríamos dessa situação.
na qual, resumindo, o que o governo faz na política fiscal torna impossível ao Banco Central controlar, via a única ferramenta que tem, que é aumentar os juros, as taxas de inflação. A que distância nós estaríamos disso? William, eu acho que a gente já andou um bom pedaço. Os economistas que trouxeram pela primeira vez esse conceito de dominância fiscal, isso foi há mais de 40 anos, classificaram os regimes em que o mundo funciona em dois tipos: a dominância monetária, que seria o normal, e a dominância fiscal. O que seria a dominância monetária, quer dizer, que seria o normal? Seria o Banco Central ter autoridade monetária, ter total liberdade para conduzir a política monetária do jeito que ele acha correto fazer e produzir, mediante suas ações, os resultados esperados, né? Subir os juros, expectativa de preço melhorarem, a moeda doméstica se fortalecer, coisas desse gênero. E caminhar para a dominância fiscal significa, aos poucos, ir perdendo exatamente essas coisas. Me permita dar uma ilustração, William, sobre esse conflito que você e a Thaís mencionaram agora há pouco. Quando a gente olha o que aconteceu com a política monetária nos últimos 2 anos, a média dos juros reais, estimados olhando assim a Selic de 1 ano, com a projeção de inflação de 1 ano, a média dos juros reais nesse período foi mais de 7% ao ano. É muita taxa de juros. Ao mesmo tempo, os gastos federais, os gastos da União, os gastos primários da União, em termos reais, subiram aproximadamente 6% ao ano. Muito bem. Então, o que a gente tem que fazer para entender o que está acontecendo? Eu acho que é ponderar as duas coisas. Esse cabo de guerra que você e a Thaís se referiram. O fiscal para um lado, né, que está na ata do Banco Central, o fiscal de um lado, o monetário para o outro. O que importa nessa história? O resultado líquido. O resultado líquido, se a gente quer trazer a inflação para baixo, deve ser visto de que maneira? Olhando o comportamento da demanda. Existem medidas concretas de comportamento de demanda em qualquer economia. Os economistas chamam isso de absorção doméstica. Pois é, a absorção doméstica nos últimos 2 trimestres no Brasil está crescendo entre 6% e 6,5% ao ano em termos reais. A economia brasileira não tem esse potencial de crescimento. Então, se a gente enfrenta uma demanda muito mais pujante do que o que nós podemos oferecer, né, os fatores de produção, a nossa tecnologia, o nosso ambiente institucional, pode oferecer em termos de produtos, né, aumento de oferta, a demanda é muito superior a ela. Então, as pressões inflacionárias são muito sérias. Aí os participantes do mercado percebem isso e ficam olhando para os sinais. Essa história, por exemplo, que o Daniel acabou de mencionar, da equipe econômica ser surpreendida, né, com o anúncio de isenção de imposto de renda até 5 mil, no momento em que você está tentando dar sinalização de austeridade, isso aí diz tudo. O governo não tem nenhuma disposição de fazer os ajustes que tem que ser feito. Então, fica tudo nas costas do Banco Central. O Congresso dificilmente vai fazer o que está lá em discussão agora, né? Mas dificilmente vai fazer o que o Poder Executivo não está a fim de fazer. Vai sobrar para o Banco Central. Ele sozinho não consegue resolver essa parada. Este é o grande problema. E aí, ele, por exemplo, agora quis dar um sinal forte, 100 pontos de aumento de Selic, mais sinal de 2 vezes 100 pontos novamente, mas a expectativa de mercado hoje já está na casa dos 150. Então, pode ser que ele faça isso de novo na próxima? Sim, pode ser. Vai chegar um momento que ele vai cansar, porque as suas ações não vão produzir os resultados esperados. É nesse momento que a gente estará na famosa dominância fiscal. William, Daniel, por favor. Você me permite, só para não perder o fio da meada e seguir no raciocínio do José Júlio Sena, me antecipar a Thaís, a gente tem um Congresso que tem um perfil de fato mais liberal, de centro-direita, e que tendia a ser mais fiscalmente responsável em relação ao governo Lula. Esse era o viés, né? Agora, à medida que se aproxima também o período eleitoral e as eleições legislativas de 2026, o próprio Congresso também vai afrouxando o cinto, né? Porque não tem essa convicção toda, vamos convir. Então, o que a gente está vendo agora nesse pacote de contenção de gastos ele provavelmente vai passar, provavelmente essa semana está avançando bem, né? Mas está passando com inúmeras desidratações do pacote.
Então você vê assim, o projeto que, todos os relatórios que já foram anunciados, eles contêm um esvaziamento das propostas originais. E ali não é só o discurso, não, o governo está apertando muito o BPC, não vamos fazer ajuste em cima dos mais pobres, não. Quer dizer, hoje acabou de sair o limite para compensações tributárias. Né? Hoje já tinha um relator da PEC relativizando a necessidade de limitar supersalários acima do teto constitucional. Então, o próprio governo, num pacote relativamente tímido de contenção de gastos, está vendo esse pacote ser desidratado por um Congresso que tinha um viés teoricamente mais liberal. Thaís, arredondamos a questão do Congresso, falta ainda a da preocupação com a sustentabilidade da dívida, para a gente encerrar essa parte do programa. Esse é o grande termômetro, né, William? E tem muita gente se perguntando o seguinte, mas por que de uma hora para outra acompanhar a dívida pública brasileira passou a ser tão importante, né? Outro dia me fizeram essa pergunta, a dívida não é em reais? Se ela é em reais, se a gente não tem exposição ao exterior e tal, por que ela amedronta tanto? Porque ela inviabiliza a economia. Se a dívida pública cresce muito, se o risco fiscal cresce muito, se esse cenário todo que o Zé Júlio Sena explicou aqui para a gente se concretiza, e o que o mercado financeiro está fazendo agora é dar preço a isso, o mercado financeiro está precificando a crise econômica que virá, é uma crise econômica em que a taxa de juros inviabiliza o capital, inviabiliza o investimento. Já está, né? Já está, não está tanto, William. Por causa dessa absorção doméstica, por causa dessa demanda, mesmo com essa taxa de juros tão grande, o crédito está subindo a 2 dígitos no Brasil. Então, o Banco Central está precisando aumentar a dose exatamente para ver se ele consegue impor algum constrangimento diante de uma disponibilidade tão grande de recursos, se ele consegue impor algum constrangimento. Então, a dívida pública passa a ser esse termômetro que a âncora fiscal não consegue dar. E ela passa a ser, então, o sinal de que a economia está desgarrada e inviabiliza o custo do capital, o custo do investimento, ou seja, a crise econômica sendo precificada pode acabar virando realidade.